Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês estão escutando? Pessoal, vamos lá então. O professor Aurimar, ele não está passando muito bem, então ele infelizmente, não conseguiu entrar para poder dar aula. Aí eu fiz essa troca então com ele. Amanhã, se ele estiver melhor, ele dá aula, que seria, no caso, no horário de sociologia. Bom? Bom dia, Danilo. Bom dia. Nota alta, hein? E aí, tudo bem? Beleza. Bom, pessoal, então, hoje, como havia dito na aula anterior, seria o capítulo 13, Poder, Política e Estado. Qual a legitimidade do Estado mediante a população, a sociedade, aos indivíduos, e qual o seu poder? Então, qual a função dele? Qual o real papel que o Estado tem em relação aos indivíduos que estão inseridos dentro da sociedade? Eu passei um vídeo para vocês no mês de maio, pelo Alunos Book, não sei se vocês assistiram, que fala sobre a desigualdade global. Vou passar ele agora, tá? Desigualdade será um tema específico que iremos estudar lá no capítulo 15, mas é bom a gente começar a fazer uma reflexão, desde já, o que o Estado está fazendo em relação às suas políticas públicas para amenizar toda a desigualdade que é enraizada na nossa sociedade. Então, o que ele está fazendo para poder amenizar todas as questões que estão acontecendo, principalmente nesses últimos anos? É evidente ou não é evidente uma diferença entre as classes? Então, vou passar agora esse vídeo, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, se começar a travar, se estiver baixo, aí vocês falam, eu paro e a gente dá continuidade sem ele, tá bom? Compartilhou aí? Sim, né? Achamos que a economia brasileira já está em franca recuperação, daqui a pouco
Tá dando certo, pessoal? Estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo visualizar? Oi? Sim, tá dando para ver. Tá, beleza, então. Já pode andar com suas próprias pernas. Talvez o problema mais dramático seja a renda. A renda é muito desigual. Agora vai aumentar tudo, o salário não vai aumentar, tu vai ficar desempregado. O Brasil tem possibilidade de dar a volta por cima. Eu acho que vai ser limitado. Isso aqui para quê? Para ser melhor. Você viu que isso é precário, isso é loucura. Cada dia é uma sobrevivência, cada dia é um leão que a gente mata. O modelo econômico é ruim, se esgotou. O brasileiro pode e deve sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E como eu discuti, uma vez por dia está muito bem. Tudo nessa comunidade. Nossa fome do Brasil é de mentira. E nós vamos sair daqui, não tenho a menor dúvida disso. Há um tempo atrás, estava ganhando um dinheiro forte, trabalhando no cinema, as coisas estavam funcionando. Tinha um futuro, você viu uma galera saindo da classe D e indo para a classe C, que você vai conhecer uma hora, sou eu. Para a classe C, eu vou para a classe B. E a tendência era melhorar. Em 2002, eu resolvi fazer um curso de técnico de enfermagem. Depois do curso, eu consegui 2 empregos, a renda ficou ótima, R$ 3.000. O Brasil vinha num processo de crescimento inclusivo, isso durou até 2014, e daí para frente a gente viveu o outro lado da moeda. Quer dizer, a renda caiu e a desigualdade aumentou. Logo quando eu comecei a trabalhar nos 2 empregos, eu procurei o conforto. O que é o conforto? É ter uma máquina de lavar, um micro-ondas, sanduicheira, batedeira. Tinha um dinheiro meio que guardado no banco e peguei, em média, uns 12 mil. Invisto numa barbearia, eu pagava 1.200 de aluguel, pagava alguém para ficar lá, pagava Wi-Fi, pagava água. E aí, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, o cinema parou. E daí, eu me vejo não conseguindo pagar a barbearia. Eu tenho que continuar pagando a pensão das minhas filhas, eu tenho que continuar pagando o plano de saúde delas. Eu não vou me endividar mais aqui. E aí entrego a barbearia e fico nessa. Fiquei desempregada. Meu marido não conseguia mais fazer bico. E aí ficou cada vez mais difícil. Um salário, uma pessoa só trabalhando, é o gás, é o material de limpeza, transporte. A minha mãe é que contribuía com a nossa alimentação, com a renda dela de aposentada. Eu não tinha fazer moça, foi bem, tocou, tinha 22 funcionários. Aí, enquanto não existia importado, foi ótimo. Ninguém vendia 20 mil reais por dia. Eu não sei como eu cheguei nessa situação, né? Conta nessa. Até eu me pensando, cara, o que eu fiz? A ideia de que a gente teve uma classe média que foi melhorando nos últimos anos e que talvez ela tenha passado, o que alguns especialistas chamaram, ele passou a catraca, eu adotaria uma imagem muito mais de entrou numa porta giratória de hotel, ele verifica o que tem lá dentro, ele consegue enxergar que existe um mundo muito diferente daquele mundo que estava lá fora, mas a porta continua girando e de repente ela está olhando de novo para trás. 2008, 2010, eu morei aqui durante 2 anos.
um apartamento de 3 dormitórios, tinha 2 vagas na garagem, tinha 2 carros aqui, todos zero, né? Ganhava para isso, não tinha condições de pagar. Vivia tranquilo, né? Bem, A pobreza aumentou bastante no Brasil, ela tinha caído de 75% de 1990 até 2014 e subiu 40% nesse período de crise. A very interesting aspect of the 2000s was what we call the squeeze middle class phenomenon. Squeeze between the large mass of people whose income is at the bottom or lower, 60% of the population, and then the groups at the very top, the richest 1%, 0.1%, and then this group in the middle, who had very low, with some parts zero income growth, or depending on the years you take negative. There's quite a remarkable reversal in such a short time, and generated so much more pessimism about the Brazilian growth process. As pessoas estão desesperadas. Você imagina o que você ter todo mundo na sua casa desempregado. Numa situação onde outros meios que você poderia trabalhar, correr, se virar, também estão com dificuldade. E aí, como é que nós vamos viver? As pessoas têm que se sentir parte de um projeto. Mas é muito difícil entender que isso não é um jogo de soma zero, quando você tem assim, aberrações, como o famoso Bolsa Empresário aqui no Brasil. Então, essa ideia, não, vou defender o Brasil, a empresa nacional, beleza. Em algumas estratégias, até isso pode fazer sentido, mas no geral não faz. O preço do ônibus não para de crescer, o preço do gás não para de aumentar, o salário não aumenta, e você fica com medo de algo, que é o que eu estou. O ciclo que a gente teve no governo Lula e primeira metade do governo Dilma aconteceu em setores de baixa qualificação. Mas cadê os setores mais dinâmicos da sociedade? Cadê indústria de ponta, novas tecnologias? Você não tem. E olha, não tem já uns 30 anos no Brasil. O Brasil optou por políticas de desenvolvimento nacional de benefícios dos anos 50, 60, 70, concentrou os recursos públicos, os subsídios, as proteções, e no ensino superior que perdia isso. E descuidamos do ensino da maioria. Só Nasceu que ganhou o título de maior favela da América Latina, né? O nosso IDH, que é baixíssimo, né? Aqui nesse trecho aqui, embaixo nós temos uma escola pública que não atende, que atende metade das crianças. A educação nunca foi democrática e universal. O Brasil é o segundo país de maior população de origem africana e mesmo assim nós temos, no que se refere à educação, um marcador de raça muito forte, no sentido de que são os homens negros aqueles que têm menor acesso à educação. A educação, ela simplifica como as políticas sociais e públicas foram evidenciadas no mundo. E agora, a inteligência e o conhecimento é tão importante no crescimento, nós temos gerações e gerações que não tiveram acesso à educação que os países tiveram. A minha primeira filha, ela fez o ProUni e conseguiu se formar em Direito. A segunda filha, ela conseguiu fisioterapia através do FIES. Já a minha terceira filha se formou em secretariado através do SISU. Meu quarto filho, ele não deu pelo menos tem pouco para pagar, não temos condições mais. O interessante é que as cotas fizeram com que a representatividade dos alunos negros, pobres de escola pública aumentasse muito. Então, essas universidades, apesar de você ter gasto bastante, elas dão retorno para a sociedade, porque esses jovens vão triplicar o salário mensal no resto da vida. Agora, eles vão triplicar o salário se eles arrumarem emprego, acho que essa é a questão. Eu moro aqui no Sol Nascente, você vê aqui, aonde tem emprego, aqui não tem. Estou desempregado, estou com mais de 2 anos desempregado. O ciclo está fechando. Ele só está caindo do lado da gente, do lado mais fraco. É algo assim contraditório. Por exemplo, nós temos aqui do lado disso, Brasília, tem servidores públicos, né, do alto escalão, que tem salários bem avantajados até em relação a outros estados, né? Os servidores públicos no Brasil, eles ganham, em média, quase o dobro
dos assalariados no Brasil. Agora, os servidores do Distrito Federal ganham quase o dobro dos servidores públicos do Brasil. Portanto, eles ganham praticamente 4 vezes mais o salário do assalariado médio. Isso claramente mostra uma certa diferença. Hoje nós temos a nossa população aqui com, eu acredito que deve ter na faixa de mais de 50% da população em situação ou de desemprego, ou subemprego, ou se virando de alguma forma para tentar sobreviver. Na verdade, as pessoas, graças a Deus, não conseguem já comer. O Brasil traz na sua história uma série de elementos que podem dar alguns caminhos para nós pensarmos na desigualdade. Deixamos de ser uma colônia em 1822, mas passamos a ser uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. O Brasil também foi o país que recebeu o maior contingente de escravizados, o que fez com que a linguagem da escravidão se impusesse entre nós, e com grandes consequências, porque ela naturaliza a diferença. O Brasil também foi uma colônia de exploração. Com isso, nós constituímos um país de grandes propriedades e também de grandes mandonismos e de grande concentração de terra. É tanto dinheiro e a gente sem nada, tá entendendo? Porque nós sobrevivemos só com o salário mínimo. Quando a gente chega no momento desse, ficar desempregado, eu fico até assim para lá, sabe? Não é surgir, da gente quer comer, é triste, né? Eu fico meio, assim, lamentável, né? De falar essas coisas. A desigualdade que vinha reduzindo junto com o aumento de renda, né, de commodities, etc., os dois estão jogando para baixo. Se a gente tem alguma retomada na economia ainda tímida pela renda média, não existe recuperação. Recuperação muito tempo. No meu caso, eu tive uma sorte de ser ensino, porque expectativa de vida na favela você não tem acesso às escolas, você não tem acesso à informação, você vai fazer o quê? Tem que estar mais perto, tem que estar mais na realidade. Ou vai para vender bala no trem, ou vai para a praia aqui, vender suco, catar latinha, ou vai roubar, ou... O lugar onde você nasce, a família onde você nasce, são muito importantes para quem você vai ser no futuro. Se você nasce numa família pobre, você vai ter dificuldades a vida inteira. O que falta no Brasil é perspectiva de mobilidade. Eu percebi que Paraisópolis era diferente do entorno quando as minhas tias tinham que dizer que moravam no Morumbi para ter alguma oportunidade de emprego, ou de curso, ou mesmo de matricular a gente na escola. O pessoal olhava para a cara, via que não era a cara do Morumbi. Mas se dissesse que era Paraisópolis, não dava oportunidade. Eu tenho pergunta. Tem pergunta que eu prefiro mandar para eles. Não tem não fazer. Não fazer, jamais. Nem meter ninguém. A gente juntou um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, vamos comprar essa casa, compramos por 10 mil para fazer aqui, cara. E aí minha mãe tinha uma casinha também, no Furucho, que também tem. Ei, caralho. Imagina agora. Imagina. Ele tá capazinho dele, porque já tá vendo na rotina. O cara fazendo obra aí pra ele. Eu que não
vou, tenho medo, tenho meus filhos para criar, eu não vou nem na laje, não imagina, né? Sou confundido aí. Cara, tá, mas porque eu jogo time, tá? Todo dia, tá. Só mais um dia. Eu tô em casa, sim. Tá bom, tranquilo. E aí, esse 39, dia desse, tiro sem ouvido e o vigigal. Atenção na Niemeyer. Atenção no vigigal, filho. Atenção na Niemeyer. Atenção, polícia. Passa pela Niemeyer. O aumento da desigualdade, ele tende ainda a piorar o crescimento econômico por vários canais. Um dos canais é o aumento de violência, de uma forma de estrutura das atividades produtivas, para além dos custos diretos da violência. Aqui no Vidigal, você consegue ver o Leblon, que é o metro quadrado mais caro que tem aqui no Rio de Janeiro. Aqui, do nada, acaba a luz, né? O Leblon, tudo iluminado, ali não pode acabar a luz. Aqui pode. Aqui não vem carro dos Correios, mas caveirão vem. Então, isso são as outras prioridades. Se o nosso foco é combater a desigualdade, vamos melhorar esses territórios que estão excluídos totalmente do orçamento público. E se a gente não tem uma política concreta, real, de divisão de oportunidades de riqueza, infelizmente, nós vamos compartilhar a tragédia que essa concentração gera. A gente gasta uma porcentagem grande do nosso PIB, que é a nossa política social. A gente aloca mal, a gente está gastando muito do nosso recurso da área social com transferências e bem menos com equalização de oportunidades. Isso família é um fantástico primeiro programa, mas não é suficiente as pessoas passarem naquele nível de renda baixíssimo. Elas têm que ir muito além. E que começar a alocar, começar a criar pontes, ou vamos dizer, conexões entre os programas, quer dizer, o sujeito que sai do Bolsa Família e vai para onde? O abono salarial, o empreendedorismo, o microcrédito. No Brasil, no fundo, nós temos um Estado que é uma máquina de transferir dinheiro de um grupo para outro, de uma maneira muito confusas e atrapalhada. Acho que, no fim do dia, a política pública, para a maioria, é sacrificada, em meio a esse emaranhado de transferências que existem. A desigualdade é tal que as coisas ficam disfuncionais. Isso é, por exemplo, o alimento para o populismo, que, por sua vez, é uma força totalmente nociva à construção de boas políticas públicas. O que está sendo feito no Brasil? As economias do Brasil estão se posicionando para ser um dos melhores países do mundo. Eu tinha 7 anos na época do Aparelho, 2002, e pelo que eu me lembro, ele fez coisa certa. Eu não vou falar que ele fez coisa ruim. Ele fez coisa boa também. Na questão de abaixo dos alimentos, melhorou, eletrodoméstico, chegou a melhorar. Só que foi um problema, né? Ele abaixou o preço, mas logo depois deu a galera do PT, a galera estava roubando, mas eles tinham, beneficiou um pouco o pobre, sabe? Assim, a galera que recebe Bolsa Família até hoje. Então, você tem uma série de programas, são de um líder em Brasília. Ao apertar um botão, desguicha dinheiro na vez de metade da população, através da aposentadoria e todos os outros programas, inclusive Bolsa Família, isso também cria uma certa desintermediação política que traz algum risco. As pessoas não podem fechar os olhos para isso. É um populismo puro, né? Falar que o povo está ouvindo, né? E a
Bolsonaro, acho que ele não era o melhor, mas era a única opção que a gente tinha. Até porque o PT fez o que fez aí durante esses anos. Eu falei, não, aí eu vi as posições dele, as propostas dele, e eu falei, pô, bacana. A gente tende a buscar um certo conforto no cenário global. Falar, não, tem o Trump, tem o Brexit, e o que aconteceu no Brasil, essa virada no Brasil, faz parte do mesmo contexto. And so you get this divided phenomenon between those, the poor, who continue to vote or to support PT strongly, versus those that are higher in the distribution, not only richer in income, but also more educated, seem to be the most opposed to the PT. So you get a strong, I would say, economic class dimension to the political divisions in Brazil that are very linked to inequality because of how the administration, especially the PT administration, how that benefited the incomes of the people at the bottom of the distribution who continue to support them. Não é que o Brasil tenha a menor aprovação das lideranças políticas em 2018, antes das eleições, do mundo. É o pior da série histórica. De 10 anos de dados, sem ter nenhum país do mundo mais de 700 casos, um nível de desaprovação tão alto. Eu acho que isso refletiu nas eleições. Se eu tivesse que desenhar, vamos desenhar um país em que vai ter uma desigualdade muito grande, uma desigualdade extrema, e que você não vai conseguir mudar isso tão facilmente. Você não poderia ter pensado num exemplo melhor do que o Brasil. Eu acho que a gente descuidou da forma do Estado intervir na economia da cidade. A gente tem pouca paciência em entender a causa, avaliar o que os países fazem, cuidar da política. Então, essa política pública, ela é consequência de uma guerrilha e ela é muito autoritária e violenta. Você muda a regra do jogo com muita facilidade. Então, todos se sentem ameaçados e eu temo qual será o resultado desse processo. Eu não vejo foco nos assuntos ligados à desigualdade. Não vejo, ao contrário. Eu acho que isso é gravíssimo. Às vezes perguntam, o pessoal lá fora vai se assustar com isso. Sim, mas muito pior é o pessoal aqui dentro. Em momentos de crise, nós desmontamos ganhos fundamentais, por exemplo, ganhos no fortalecimento institucional do país, que é necessário. Ou seja, um país só constrói uma democracia forte se as suas instituições estiverem consolidadas. Por que não estão consolidadas? Porque toda vez que a crise entra, nós voltamos à nossa mentalidade patrimonialista. Eu acho que a gente perdeu esse sentido, esse nócrates. Você tinha uma direção de combate à desigualdade, acho que o Brasil saiu desse caminho do meio. Mas se você não tiver uma ação muito decidida de combate à pobreza, só o crescimento, a gente vai andar 15 anos para voltar onde ele estava no começo da crise. Ok. Alguém quer comentar? Vamos lá, então. Quando ele fala exatamente a questão que é levantada nesse documentário, que é o documentário do ano passado, então, quando levanta a questão do Leblon. O Leblon ele é o metro quadrado mais caro, não só do Rio de Janeiro, mas também do país. Na última pesquisa, estimava-se um metro quadrado a 21 mil reais. Então, um metro quadrado caríssimo. E o documentário ele vem salientar principalmente a questão da pobreza, que de 1990 até 2014, no plano de governo, era a erradicação da pobreza. E realmente a pobreza ela teve uma queda de 75%.
mas após esse período, teve um aumento de 40%. Então, acabou se invertendo aí, em relação às políticas públicas, qual realmente é a importância para o desenvolvimento da economia. Quando cita no documentário a questão da política social, a equalização de oportunidades, então, não é simplesmente ter um Estado em igualdade. Igualdade, por exemplo, todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde, à moradia, ao lazer, ok. Então, a igualdade todos têm direito e é oferecido para muitos indivíduos. Mas como que essa saúde é oferecida? Como que o Estado oferece essa escola para esses indivíduos? Como que oferece o lazer para esses indivíduos? Qual é a qualidade da educação? Qual é a qualidade dos hospitais, dos centros de saúde, dos postinhos que tem nos bairros, né? Das unidades de saúde, na verdade, que são inseridas nos bairros? Como que é oferecido esse serviço para esses indivíduos no meio social? Levantada uma outra questão, que o Estado como uma máquina de transferir dinheiro em relação às políticas públicas e a necessidade de uma intermediação política. Ou seja, muitos projetos, muitas propostas, elas só são aprovadas mediante cargos. Como assim? Se determinado partido oferecer determinados cargos para alguns indivíduos, então, aquele partido que lançar uma proposta ou um projeto para a sociedade só vai ser aprovado se os cargos tiverem sido oferecidos e as pessoas estiverem ali, naqueles cargos, trabalhando. Ou não, né? Que muitos não trabalham, apenas recebem o dinheiro que é nosso, por sinal. E qual um ponto que vale a gente pensar, realmente fazer uma reflexão, mas um pouquinho no documentário, o rapaz ele cita, bem, quando chegou nas eleições, nós tínhamos um candidato ali que era a única opção, mas ele fala, mas não era o melhor, mas era a única opção. Quem é que lembra quantos candidatos que nós tínhamos à presidência? Alguém lembra? Mas nós tínhamos mais de 2 opções. Vocês recordam disso, não recordam? Sim. Acho que uns 5. Isso, exato. Então... Não, foi mais de 5. Nós tínhamos mais de 5, exatamente. Mas os mais populares, nós podemos colocar aí uns 5, que eram os mais populares. Então, a gente pode colocar que não era a única opção. Mas nós tínhamos, assim, foi resumido em uma opção e o PT. Foi o que ele citou no documentário. Então, resumiria ali as 2 opções, mas que na concepção dele, o melhor que tinha no momento era o candidato que foi eleito. Ok. Então, mas, gente, por quê? Qual foi a proposta, qual foi o plano de governo que foi traçado? Não sei se vocês lembram, mas no início do documentário, depois que vocês tenham escutado, em um discurso, ainda quando o candidato, o atual presidente, ele fala sobre meritocracia. O que é meritocracia? É que toda a sociedade tem os mesmos, como se, tipo assim, eles tivessem as mesmas coisas, os mesmos direitos, os mesmos privilégios. Isso, o mesmo privilégio é uma promoção por mérito. Beleza, uma promoção por mérito. Mas quando a gente fala de meritocracia, é algo... Eu penso que é algo muito delicado a ser tratado no assunto. Não é simplesmente, vamos lá, todos vão avançar por mérito. Ok, mas através de que sistema de governo? Como que essas pessoas irão crescer
pelo mérito, sendo que eles estavam ali apenas com o direito de igualdade e não de equidade. Então, é muito importante, quando a gente fala de mérito, a gente pensar não em uma igualdade, mas em uma equidade. Ou seja, ok, ele tem a escola dele, João tem a escola dele, Maria tem a escola dela, então todos os dias, todos os dois acordam, vão estudar, perfeito, igualdade, ok. Mas de que forma que Maria estuda? Onde que a escola está inserida? Qual a proposta curricular da escola de Maria? E a de João? Qual a proposta curricular que é oferecida para João? Então, é uma questão que deve ser sim tratada. E quando a gente fala dessas questões políticas, falamos de políticas públicas, então a gente vai para um princípio de autodeterminação dos povos. Ou seja, o povo, quando existe esse princípio de autodeterminação, existe então nesse país um estatuto político. Quando falamos de estatuto político próprio, nós estamos falando de quê? De Estado, o quê? Isso aí, Estado-nação. Ou seja, é onde esse governante, ele representa o seu povo. Mas esse governante, ele é escolhido por quem? Pelo seu povo. Então, ele representa o povo, por quê? Porque foi o povo que colocou ele lá. É o que alguns sociólogos, alguns estudiosos vêm falar, e também está na nossa Constituição, que o poder emana do povo. Então, se o poder emana do povo, lógico que é o povo que vai escolher esse governante. Assim como o povo também tem o poder de tirar aquele governante que ele escolheu, tá? Claro que existem todos os meios legais e os fundamentos para que isso aconteça. Voltando ainda para a série, para o documentário, a gente pode analisar várias questões que acontecem constantemente e que eles convivem com aquilo ali. Vocês viram o momento do tiroteio no documentário? Então, não sei se vocês conseguiram visualizar quando o rapaz ele pega o aplicativo, pega o celular e olha, e tem no Instagram, tem uma seguinte conta, onde tem tiroteio. Eu até pedi para poder seguir, né? É fechado, mas eles aceitaram, né? Então, eu acredito que qualquer um é tranquilo, qualquer um pode pedir o convite. E na semana passada, por exemplo, no dia 21, 22 e 23. Então, um dia atrás do outro, teve tiroteio no Rio de Janeiro. No dia 21 foi em Duque de Caxias. No dia 22, em São Gonçalo. No dia 23, em Belfort Roxo e em Japeri. Então, assim, é um aplicativo é uma página, né? É uma página destinada a ajudar cariocas a fugirem de tiroteios e balas perdidas. Então, olha a que ponto que chegou a determinada situação. E assim, faz parte do convívio deles, como foi dito no documentário também. Faz parte do dia a dia. Mas quais são as políticas públicas para disseminar tamanha... Como eu devo resumir isso? Tamanha catástrofe social, né? Então, olha bem a imparcialidade em relação às políticas públicas para sanar, para resolver tais questões. Danilo, mas o Vidigal, mas o Morro do Alemão já foi ocupado várias vezes pela polícia. Os governos sempre procuram meios para poder diminuir a violência, mas não são meios para poder diminuir a violência. Tá? São projetos para que seja erradicado. É óbvio que não será do dia para a noite. É óbvio que não será simplesmente,
vou fazer isso, colocar uma tropa lá e resolver. Não, tá? Muitas questões têm que começar por base. Então, tem que ter políticas públicas de base para que haja um crescimento social. Pra vocês terem uma ideia, na década de 90, por exemplo, existia no Rio de Janeiro 2 grades de professores. Então, existiam os professores regentes, vamos colocar aí, vou pegar uma escola como exemplo, tá? Tinha uma determinada escola que tinha lá 20 professores regentes. Então, 20 professores contratados para dar aula. Existia mais 20 professores para substituir esses professores. Por quê? Porque muitos professores chegavam a um estado emocional que não dava conta. Chegavam a um estado emocional de... começava a ter depressão, ou começava simplesmente a ignorar muitas questões sociais. Pelo fato de todos os dias conviver com tiroteio, conviver com estudantes que tinham sido abusados, com estudantes que não respeitava, com estudantes que tentava agredir. Então, assim, era simplesmente... E muitos estudantes... Danilo, meu pai, ele dá aula lá no Interlagos 2. Aí ele falou que teve uma professora que, não sei, chamou a atenção do menino, gritou com o menino. Aí ela foi ameaçada de morte, o menino ameaçado de morte. Você viu, cara, tá doido, imagina, professor. Fato. Meu pai toma maior cuidado com isso. Olha, aconteceu um fato comigo, eu encontrar um aluno com uma bucha de maconha. Foi um aluno novo, ele chegou na escola, na época eu estava na direção, e ele chegou, beleza, assim, querendo ou não, muitos indivíduos, eles têm estereótipos, né? Isso é algo socialmente criado, e assim, já chega assim, as pessoas ficam, meu pai, a gente tem que ter cuidado, tem que ter um olhar. Mas, uma vez que o indivíduo está inserido em uma escola é um meio de propor educação e de levar, e de discutir também conhecimento. Então, assim, a gente deve ter um olhar único para todos, mas levando em consideração que cada um tem as suas particularidades. Isso é fato, tá? Mas eu não vou, por exemplo, querer tratar João e Maria, levar em consideração que ele não tem um contexto social. João tem um contexto social e Maria tem outro contexto social. E a gente tem que olhar onde que eles estão inseridos. Eu não vou querer comparar João e Maria sabendo que João mora lá no Morro do Macaco e Maria mora aqui no Colina, tá? Então, assim, e tem toda uma estrutura familiar, a Maria, e o João não tem. Então, não posso querer que os dois tenham o mesmo comportamento. Mas, enfim, beleza, Danilo, não sei o que, aquele menino ali e tal, eu falei, beleza. Então, a gente está com um suspeito que estava no banheiro, estava escondido ali, talvez ele esteja tramando alguma coisa. Isso no primeiro dia de aula dele. Eu falei, então tá bom. Na escola pública, na verdade, em qualquer escola, o professor ou a direção da escola, a equipe gestora, não tem o direito de abrir bolsa de aluno. Então, a gente não pode fazer isso. Tem que chamar o conselho tutelar ou chamar a polícia. Se, caso a gente abrir a bolsa do aluno, infelizmente, a escola ou o professor, a equipe gestora que abriu, ainda corre o risco de ser processado. Seria uma noção que eu não acho lógica nenhuma nisso. Enfim, descobrimos que o indivíduo estava com uma bucha de maconha. Ok, chamei, para poder conversar com ele, perguntar, tá? E que eu ia chamar os avós, já que eu morava com os avós, e que eu também ia chamar a polícia. Ele bem sim, pode chamar todo mundo. Eu não tenho medo do senhor e também não tenho medo da polícia. Eu falei, também não quero que você tenha medo, apenas o mínimo que você deve ter é respeito e que a escola não é ambiente para isso. Aí eu conversei com ele e disse que ele ia continuar, que não ia ter ninguém para poder resolver, para poder fazer ele parar com isso. Eu falei, tá, então infelizmente são práticas que a escola, que não faz parte da política da escola, tá? Então eu vou te encaminhar para o conselho tutelar
e assim como eu vou encaminhar também a sua transferência. Ok. O que aconteceu com o indivíduo? Nada. A polícia levou, tá? O conselho tutelar ficou tendo conhecimento do assunto, mas, infelizmente, nada aconteceu. Por quê? Porque não existe políticas públicas para isso, tá? Então, ele foi matriculado em uma escola, ele foi encaminhado para uma escola, mas eu acredito que não tenha sido matriculado para a escola que ele foi encaminhado, tá? Talvez tenha ficado sem estudar, e a sociedade, mais uma vez, erra. Eu falo isso em relação, eu também sou inserido na sociedade. Então, qual era a melhor atitude a ter tomado naquela situação? Acreditamos que foi a atitude que tomei. Mas foi a atitude certa? Óbvio que não. Por quê? Porque deveria ter alguma política pública onde o indivíduo deveria ser inserido. Infelizmente, não tem. Na verdade, perdão, tem no papel, mas na prática não funciona. Infelizmente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Dúvidas? Não? Nossa, vocês estão muito quietinhos hoje. Hein? É estranho, tá? Ficar assim, ó, só falar com esses nomes, só não vejo ninguém. Mas tá bom. Vamos lá, então. Então, a nossa aula termina aqui, tá bom? Beijos e abraços. Na próxima aula, vou passar uma atividade para vocês, tá? Vou dar continuidade no capítulo 13. Vou passar uma atividade também, tá bom? Então, beijos, abraços e até mais. Fala, Danilo. Valeu! Vou colocar minha máscara. Usem máscara, hein, gente?